Olá, você está no canal É Demais e nesse vídeo nós vamos resolver uma questão de função e é sobre gráfico. A questão é essa aqui, observe o gráfico, e responda. Qual a imagem de 2 pela função f? Para que valor de x a imagem é menos 2? No intervalo aberto em menos 1 e fechado em 2, a função é positiva ou negativa? Nesse intervalo ela é crescente? Qual é o domínio dessa função? Qual é o conjunto imagem dessa função? Então, antes eu quero falar bem aqui para vocês, vou desenhar aqui um gráfico, quero que vocês me acompanhem, para que fique melhor, né? Se tem alguém aqui que está assistindo o vídeo e não lembram dessas definições. Olha aí, eu tenho aqui um plano cartesiano, eixo Y e eixo X. Aí eu vou desenhar um gráfico assim, olha aqui, ó. Aqui, opa, aqui um gráfico. Ele vem bem aqui, olha só, onde x é igual a 6. E aqui ele vem, olha aqui, ó, onde o x é menos 4. Pronto. Opa, menos 4 é aqui, tá? Olha só, menos 4. Então, essa função, ela tem uma parte crescente ou ela tem uma parte decrescente? Como é que funciona para me saber se uma função ela é crescente ou decrescente? Olha aí, eu vou andar aqui no eixo X. Vocês podem ver que quando eu ando no eixo X, da esquerda para a direita, os valores de X vão aumentando, não é isso? O valor de X está sempre aumentando. Eu estou aqui, ó, na esquerda para a direita, o valor de X vai aumentando. Para minha função ser crescente, esse valor de y relativo ao gráfico também tem que ir aumentando. Por exemplo, aqui olha só, para x igual a menos 4. Vou botar esse menos 4 aqui em cima para ficar melhor. Para x igual a menos 4, vamos dar um valor para essa função. Vou dar um valor aqui para x igual a menos 4. Eu vou dar um valor aleatório aqui. É um valor menos 5, tá? Tá aqui. Você vê que está na parte de baixo do eixo y, então esse valor obrigatoriamente tem que ser negativo. Então eu estou dizendo que a função representada por esse gráfico, quando x é menos 4, eu tenho que o valor dela, y, é menos 5. Ou seja, domínio menos 4, imagem menos 5. Domínio, eixo x, imagem, é o valor assumido no eixo y. Então, essa função, vamos ver em que intervalo, ela só tem algum intervalo decrescente, crescente, como é que eu faço essa leitura? Essa leitura é o seguinte, tu vai andar no eixo X, tá? Tu vem de lá, ó, aqui tu vem no eixo X. Pronto, tá bem aqui. Quando eu cheguei no meu gráfico, aqui é menos 4, assumi o valor menos 5. Você vê que quando eu vou andando mais, vou lá no gráfico novamente, vem aqui, vou lá no gráfico novamente, olha aí, ó. Qual é o valor dele aqui no Y? Eu não sei qual é o valor dele no Y quando eu cheguei bem aqui. Vou chamar aqui de ponto A, tá? Ponto Azinho. Quando eu cheguei no ponto Azinho no eixo X, tá? Eu fui lá buscar o gráfico, né? Tracei aqui, como sempre a gente faz, traço uma reta paralela ao eixo Y e depois aqui paralela ao eixo X. Encontrei esse ponto. A é maior, tá? O ponto que eu chamei de A é maior que menos 4. E o ponto que eu encontrei no eixo Y é maior que menos 5. Então vamos ver novamente. Vou pegar agora aqui um ponto B. Esse ponto B é maior que A. Nós temos que encontrar um valor em Y maior do que o valor que nós encontramos relativo ao ponto A. Então tá aqui, ó. Eu tenho que esse valor é maior do que esse valor aqui referente ao domínio A. Ou seja, essa função, à medida que ela está crescendo o valor em x, ela está crescendo o seu correspondente em y. Então eu posso garantir que nesse intervalo essa função é crescente. Mas tu vai perceber isso, nesse caso especificamente, que essa função ela é crescente o tempo inteiro. Tu vai vendo que quando eu chego em 6, tá? Olha só o valor da minha função. Tá bem aqui.
Ele foi subindo, vai subindo, vai subindo. Chega bem aqui, ó. Quando o x assume um valor aqui, que eu não sei qual é o valor de x aqui, tá? Não sei qual é esse valor, mas eu sei que o valor da minha função é zero. Aqui o valor da minha função é zero, ou seja, o y nesse ponto, ele é zero. E daqui para frente, ó, tu vai vendo, tu vai subindo aqui, ó, tu vai andando de forma ascendente no eixo x, tu vai encontrando sempre valores maiores para a nossa função. Ou seja, o que, é que a gente pode garantir? Que quando eu ando no meu eixo x, buscando sempre valores maiores para x, eu encontro sempre também valores maiores para y. Então eu posso garantir que essa função ela é uma função crescente, tá? Estritamente crescente. E o domínio dessa função? O domínio dessa função, ele vai de menos 4 até 6, tá? Eu poderia dizer que o domínio de f, ele vai de menos 4 até 6, tá bem? Então, esse seria o domínio da nossa função. E a imagem de nossa função? A imagem, eu poderia dizer que era, olha só, a imagem de f ia de menos 5. Vou botar um valor aqui 7, tá? Então, a imagem da minha função f, tá? A imagem de f, ela ia de menos 5 até 7, tá bom? Ia de menos 5 a 7. Beleza? Então, isso aqui seria a imagem. Olha aí, ó. Olha, eu pego aqui a ponta do gráfico, venho aqui no eixo x. Que valor eu encontrei? Tá? Esse aqui é o menor valor para essa função. Tá bem? Eu estou dizendo que essa função vem até aqui. Tá? O domínio dela é 4 e 5. Então, tá bem aqui, olha, é o menor valor. Aliás, aqui é o maior valor para essa função. Ó, o maior valor para essa função é quanto? 7. Tá bem? Então, nesse caso, eu tenho que a imagem vai de menos 5 a 7 e o domínio vai de menos 4 a 6, tá? Então, esse é a imagem e o domínio dessa função, respectivamente. E nós já vimos quando é que essa função ela é crescente ou quando ela é decrescente. Vou dar bem aqui um outro exemplo. Olha aqui, isso aqui é uma função quadrática. Vou dizer que aqui é uma raiz, vou chamar de x1, e aqui é outra raiz que eu vou chamar de x2. Essa função, tu tá vendo? Se tu andar aqui, ó, aqui é o eixo x. Se tu andar aqui, ó, da esquerda para a direita, o teu x está aumentando. Mas tu vai vendo, ó, tu pegar bem aqui um ponto, aqui, olha, ó, olha. Vou chamar esse ponto de Azinho. Olha aí onde está o valor da minha função. Vamos imaginar que o eixo y passa aqui. Olha só onde está o valor, tá, da minha função. Isso aqui é o valor da minha função. Vou chamar de a linha, tá bom? O valor da minha função. Aí eu vou andando mais um pouquinho. Tá aqui, ó. Olha só, ando mais um pouquinho. Olha o que foi que eu encontrei, tá? Vou chamar isso aqui de B e o meu y eu vou chamar de B'. Você está vendo que à medida que os meus valores estão aumentando, esse aqui está diminuindo. Então, nesse intervalo, a minha função é crescente. E nesse gráfico especificamente, você vai perceber que isso vai acontecer até você chegar aonde? Aqui, ó, nesse ponto. Esse é o valor mínimo da função representada por esse gráfico. Daqui para frente, à medida que tu vai andando no eixo x, a tua função ela vai aumentando. Olha aí, quando tu chegar aqui, por exemplo, tua função está lá em cima. O valor dela, né, já é bem alto. Ou seja, a partir desse valor aqui, tá vendo? A partir desse valor aqui para x, x igual a 0, tá? A partir de x igual a 0, a minha função vai crescendo. Essa leitura é muito importante. Tem muitos alunos que olham um gráfico e ele não sabe fazer a leitura se ela é crescente, se ela é decrescente, tá? Do comportamento desse gráfico. Então, espero que a partir de agora você não esqueça mais. Tu anda no eixo X e tu vai vendo o comportamento, né, do teu gráfico, tá bem? Com relação a Y. Se tu está aumentando em X, obrigatoriamente vai ter que estar aumentando também em Y. Isso a tua função vai garantir que tua função é crescente, tá? Vou apagar aqui, tá? Depois dessa explicação, eu acredito que nós já vamos responder bem fácil a nossa questão. Eu queria que você mostrasse aqui a questão, tá?
Vamos vendo aqui. Se você já olha essa questão aqui, ó, se você olhar com a explicação, você está vendo que nesse intervalo aqui, olha só, nesse intervalozinho, essa função ela é decrescente, né? À medida que o valor de x vai aumentando, o valor de y aqui, olha só, vai diminuindo, tá bom? Ó, o valor de y vai diminuindo. Então, no intervalo aqui entre menos 3 e menos 1, essa função ela é decrescente, tá? É a mesma coisa que acontece aqui depois do valor de 2, viu? À medida que tu vai aumentando, ó, o valor dela vai diminuindo, ó. Primeiro estava aqui, depois, ó, vai só diminuindo, até vir ficar negativo. Essa leitura, muitos alunos têm dificuldade de fazer, tá? A leitura de saber como varia um determinado, uma parte de um gráfico, né? Por exemplo, está vendo que nessa parte aqui, essa função é decrescente. E aqui, professor, aqui ela é constante, tá? Para qualquer valor, olha, bem aqui assim é 2, ó, o y aqui é 2, tá claro que o y aqui é 2. Então, se tu pega um valor aqui para x, ó, é correspondente a quanto? A 2. Se tu pega outro valor aqui, correspondente a 2, correspondente a 2. Tu vai vendo que o valor para essa função entre menos 1 e 2, ela é constante. Vai dar sempre o mesmo valor. Para y, tá? Nesse caso aí, o y é 2. Então, nesse intervalo aqui, entre menos 1 e 2, a função é constante. E aqui ela é uma função decrescente. Nem sempre uma função tu vai... Tem aluno que não sabe nem olhar, né, o gráfico, tá? Não sabe ver, interpretar de forma alguma o gráfico. Até porque toda questão de gráfico é uma questão fácil. Tá? Eu sempre disse isso para meus alunos. Questão de gráfico, ela é fácil. Basta que você faça uma leitura desse gráfico. Então, o gráfico diz muita coisa. Quando eu disse toda, né, com raras exceções. Vamos para a letra A. Qual é a imagem de 2 pela função f? Ou seja, a imagem é o eixo y. Ou seja, quando o y for 2, qual é a imagem de 2 pela função, né? Olha aí. Aliás, ele está pedindo qual é a imagem de 2 pela função. Ou seja, isso aqui é o domínio, ele está pedindo a imagem. Quando o x for 2, qual é o y? Ou seja, qual é a imagem? Viu? Qual é a imagem de 2? Aí tu vem bem aqui. A imagem de 2 é quanto? Aqui nesse ponto. Esse ponto, ele é quem? Esse ponto, o x é 2 e o y é 2. Ou seja, nós temos que a imagem de 2, nesse caso aqui, também é 2. Letra B. Para que valor de x a imagem é menos 2? Olha só, ele inverteu a pergunta. Aqui ele deu o x e pediu o y. Ou seja, o x é o domínio, né? Ele nem falou em domínio. Mas aqui ele estava me dando o domínio e estava pedindo a imagem. Qual é a imagem de 2 pela função? Ou seja, a imagem quando o domínio é 2. E na letra B, para que valor de x a imagem é menos 2? Pronto, ele me deu a imagem menos 2. Ele me deu y. Quando y é menos 2, quanto vai ser o meu x? Aí tu vem aqui e olha. Quando y é menos 2, o meu x é 4. Pronto, o meu x é 4. Beleza, gente? Então é isso, a resposta é essa. Quando o meu y, tá? Quando a imagem é menos 2, o meu domínio é 4. Então, essa é a resposta. Letra C. No intervalo de menos 1 e 2, a função é positiva? Ela é positiva, porque ela está acima do eixo x. Então, a parte do gráfico que está acima do eixo x, ela vai ser sempre positiva, tá bem? Ou ela pergunta, é positiva ou negativa? Então, nós já vimos que ela é positiva. Nesse intervalo, ela é crescente? Não, eu acabei de mostrar para você que ela é uma função constante, ela não é crescente, tá bem? Ela é uma função constante. E na letra D, qual é o domínio dessa função? Olha, o domínio da função é o valor que essa função assume no eixo x.
Então, gente, o domínio dessa função, o domínio de f, tá? O domínio de f, ele vai de menos 3 até 4, tá bom? De menos 3 a 4. E qual é o conjunto imagem dessa função? O conjunto imagem, olha só, o conjunto imagem de f, ele vai de menos 2 até 4, tá bom? De menos 2 a 4, beleza? Então, nós vimos aí o gráfico crescente, nós vimos o que é domínio, o que é imagem, tá beleza? Então, a letra E é isso aí. Qual é o conjunto de imagem dessa função? A imagem eu olho no eixo Y, tá? Imagem eixo Y. Na realidade, é o valor da minha função quando eu dou a ela, né, um valor para x. Substituo um valor para x nessa função, aí o que eu vou encontrar é o valor de y, que nesse caso é a imagem, né, correspondente àquele determinado valor que eu botei, né, que eu substituí para x. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe acrescentado e fique com Deus.